Vamos lá. E também, é claro, do seu time comandado, o Vasco da Gama. O Vasco começou com sua formação natural. Lembrando, a você que quiser deixar seu superchat, você pode deixar aí. Eu vou ler depois que eu terminar o raciocínio. E se rolar coletiva é prioridade. Assim que começar a coletiva, eu boto aqui pra vocês, tá bom? Então vamos nessa. O Vasco começou com o mesmo time, lembrando, não tinha o Marlon Gomes hoje no banco de reservas, porque o Marlon Gomes foi para a seleção sub-20. O Egnaldo, por opção técnica, foi deixado de fora dessa lista aí de relacionados do técnico Maurício Barbieri, e ele optou pela mesma formação que já vinha atuando. Lembrando que hoje o Vasco enfrentou o lanterna da competição, competição Coritiba. O Coritiba não vencia ou não vence uma partida desde fevereiro dessa temporada. Já teve troca de técnico, tá no meio de um processo de SAF. Muitas questões aí desse time do Coritiba que, para mim, briga para não cair dentro do Campeonato Brasileiro. E é por isso que a gente tem que entender exatamente o que aconteceu hoje. Na minha projeção, eu sempre encaro o jogo fora de casa como ponto. O Vasco precisa pontuar fora de casa. Essa é a minha visão dentro do Campeonato Brasileiro. É claro, partindo do princípio de que você não vai perder pontos em sua casa. O Vasco conseguiu 3 pontos contra o Atlético Mineiro fora de casa e empatou com o Palmeiras. Nesses 2 primeiros jogos, eu esperava uma derrota do Vasco. 2 derrotas contra o Atlético e contra o Palmeiras. Contra o Fluminense, eu projetava um empate. Por se tornar um clássico, eu acho que clássico sempre está muito bem dividido. E eu sempre vou buscar um empate no clássico, porque pode ser uma vitória ou uma derrota, o óbvio, né? Nessa partida contra o Bahia, obviamente eu projetava uma vitória. Mas, até essa partida contra o Coritiba, de 4 pontos que eu esperava, o Vasco conquistou 5. Então tava com 1 ponto na frente. E agora também esperava contra esse Coritiba, especificamente, um empate fora de casa. Eu acho que a gente tem que separar aqui principalmente o ponto do resultado. Eu acho que o empate pro Vasco foi um bom ponto, foi um bom resultado, tá somando mais um na tabela. Agora, o desempenho e o contexto do jogo é o que a gente tem que analisar aqui separadamente desse ponto. Ok, você pode se debruçar nos números, mas a gente precisa entender o que está acontecendo. O primeiro do tempo do Vasco foi muito ruim. Muito ruim. Muito abaixo do esperado, principalmente para um time que tem a semana inteira livre de treinamentos. É uma equipe que só joga uma competição. E aí você olha os jogos do Vasco dentro desse Campeonato Brasileiro, o Vasco começa muito forte contra Galo, Palmeiras, até contra o Bahia também começou bem, contra o Fluminense. Hoje eu reparei algumas coisas, né, que foram trágicas assim para um time que está em construção há 5 meses, podemos dizer assim, há quase 5 meses. E como eu disse aqui, tem tempo para treinar. O Vasco teve tempo para fazer uma pré-temporada, o Vasco teve tempo para treinar no meio de semana. Hoje na partida, caiu aí para vocês? Ué. Vê aí, vê aí. Voltou? Voltou? Ah, tá. Até que parte vocês ouviram eu falando? Enfim, o que eu tava falando aqui? Que o Vasco é um time que tem tempo para treinar. O Vasco é uma equipe que teve a oportunidade de fazer uma pré-temporada e encarar sim o Campeonato Carioca também como uma pré-temporada, que acabou sendo eliminado. E repito, dentro daquele contexto de Campeonato Carioca, dentro daquele contexto de um novo time, o Vasco realmente vinha evoluindo. Dentro das partidas, o Vasco consegue fazer um primeiro tempo até os 15 minutos bom. Depois disso, o time para. Isso vem sendo a tônica do Vasco dentro do Campeonato Brasileiro nessa temporada. O time para. Tá? E aí, cara, é muito triste porque, se você for falar de campo e bola, a postura desses atletas é o seguinte: o Vasco consegue girar a bola mais rápido do que consegue fazer o balanço para acompanhar onde a bola está. Vocês conseguem me entender? Eu vou tentar explicar isso de forma mais clara, porque se eu falar tecnicamente só que o time não consegue fazer o balanço, talvez algumas pessoas não entendam por conta da linguagem. Exemplo, a bola está lá no Piton, lá na lateral esquerda. O time está povoado lá na lateral esquerda junto com o Piton. Tá o Piton, tá o Alex Teixeira, tá o Andrei caindo por ali, o Léo que constrói muito bem também por esse lado. Aí ele vem girando para chegar até o Pumita.
esse giro, ele é até feito rapidamente. O problema é que o time não consegue fazer o balanço e trazer seus jogadores para o setor onde está a bola para que você se utilize e se aproveite desse balanço rápido, desse giro rápido que você fez, para poder construir as jogadas. Porque senão, o que acontece? Fica só um jogo de comadre. Vai no Pumita, vai no Léo, vai no Capá, vai no Bambu, vai lá no Piton, aí entrega no Rodrigo, aí o Rodrigo volta, aí o Andrei tenta jogar, não consegue. E o time não consegue jogar, não consegue quebrar uma linha com passe vertical, não consegue evoluir nas etapas. As laterais estão bem marcadas, porque tá muito claro que esse é o time do Vasco. Esse time do Vasco, ele tem característica por jogar nas pontas. Obviamente, o Zago estudou o Vasco da Gama, deve ter visto alguns jogos do Vasco da Gama nesse Campeonato Brasileiro. E não à toa hoje o Peck não fez uma boa partida, porque estava muito bem marcado. E era a única válvula de escape. Aí as pessoas reclamam do Pedro Raul. A bola chegou pro Pedro Raul hoje, sem serem cruzamentos loucos que o Vasco fez o jogo inteiro. Aliás, vou falar muito sobre isso, porque quem acompanhou a minha live aqui ontem vai perceber bem do que eu tô falando. Vou deixar essa palavra aqui pra gente comentar depois. Chuveirinho. Chuveirinho. Uma palavra utilizada negativamente pelo Barbieri para se referir ao jogo que o Fluminense fez contra o Vasco e dizer que o Fluminense não teve uma superioridade verdadeira. O que o Vasco fez hoje é o que então? É o que então? Enfim, voltando à construção do raciocínio. Então, assim, o Alex Teixeira também é um cara que não apareceu na partida de hoje. Ele poderia ter vindo povoar um pouco mais esse meio quando viu a dificuldade do Vasco de sair com a bola, para que ele saia da ponta esquerda e faça essa ligação no meio campo e libere o Piton. Mas também, tudo bem, ali o Andrei hoje fez talvez a pior partida dele com a camisa do Vasco que eu vi. De coração. Talvez ele tenha feito a pior. Porque ele não conseguiu ajudar nem com a bola e nem sem a bola. Diferentemente da partida contra o Fluminense. O Vasco erra muito quando tem essa recuperação para você poder fazer a ligação e conseguir o contra-ataque. O Coritiba achou um gol. Ele achou um gol. Porque o Coritiba não veio também para jogar. Dentro da própria casa. Mostrou claramente por que é um time que só tem 1 ponto, 2 pontos no campeonato. Por que é o lanterna? Então, assim, o primeiro tempo do Vasco foi muito preocupante. Foi muito ruim. E acabou ainda o Vasco sendo punido em uma jogada onde o Zé Roberto consegue ultrapassar o Bambu e o Robson, infelizmente, dormiu. A verdade é essa. Nem acho que o Robson tenha feito uma partida ruim. Mas ele vem sempre estando perto de lances cruciais de gols do Vasco. Isso também preocupa. Então, e aí o Zé Roberto conseguiu adiantar. O Coritiba não jogou muito no primeiro tempo. O Coritiba teve alguns lances esporádicos, muito assim na base do vamos ver, onde o Léo Jardim fez intervenções importantes. O Vasco pouco criou, só teve uma oportunidade clara, digamos assim, naquela tabela onde o Pedro Raul deu o lençol e tentou tabelar com o Gabriel Peck. E o que eu vi do Vasco hoje foi um meio lento, com a dificuldade de rotação de bola, um Andrei abaixo, fisicamente, tecnicamente, mentalmente, um Rodrigo que mais uma vez hoje também deixou claro que, óbvio, tem limitações com a bola, mas contra uma equipe como o Coritiba, você pode começar o jogo com o Rodrigo. O Vasco, teoricamente, sofreu pouco. E depois você pode fazer o que o Barbieri fez no segundo tempo. Não por necessidade, como já era pela derrota, mas porque ficou claro que o Coritiba não ia atacar. O Coritiba não ia ser nocivo. A saída de bola do Vasco estava muito ruim. No segundo tempo, melhorou. Por quê? Primeiro ponto. O Coritiba sentou a bunda no resultado. A verdade é essa. Com todo respeito ao time do Coritiba, mas é muito limitado. Claramente, estava satisfeito com aquele 1-0 no placar e voltou para o segundo tempo para falar assim: nós vamos tentar segurar a vitória aqui e acabou. E acabou. O que fez o Barbieri, na minha opinião,
já voltou de uma forma errada, mas que até o Vasco deu uma melhorada. Ele volta com o Jair construindo, e inclusive desse meio campo, o Jair era o único que tentava alguma coisa, criar alguma coisa. Era o único desde o primeiro tempo, mesmo errando, mesmo acertando, era o único que não estava se omitindo dentro da partida de forma alguma. Entendeu? E aí ele traz o Jair para primeiro volante, porque o Vasco teria mais a bola. Ele coloca o Figueiredo na ponta esquerda, tirando o Andrei e tirando o Rodrigo. E ele coloca o Galarza no meio campo. Cara, assim, a gente já viu alguns jogos do Vasco, e alguns bons jogos do Vasco, onde ele utilizava o Eric Marcos junto com o Alex Teixeira e o Piton construindo pela esquerda. Essa era a substituição que eu faria. Eu tiraria o Andrei, colocaria o Eric Marcos, construindo com o Alex Teixeira um pouco mais pelo meio e com o Lucas Piton. Mas tudo bem, até funcionou. O Figueiredo ali tentou um pouco, dar um pouco de volume, liberou um pouco mais o Piton, até porque, repito, o Coritiba não tentou jogar. O Coritiba falou assim, Vasco, vem que a gente vai tentar segurar esse golzinho aí, porque de gol a gente não entende muito não. Entende? E a partir desse momento, o Vasco já criou um pouco mais de volume, não tanto, mas deu uma melhorada. O que me preocupa é o seguinte, quando a sua primeira opção para mudar um jogo, onde o meio-campo está nulo, é o Galarza, com todo respeito, você tem dois problemas aí. O primeiro, o elenco é deficiente e mal formado. E o técnico não conseguiu criar de fato uma estratégia para você ser efetivo dentro da partida. E, obviamente, recuperar o resultado. Porque assim, o Galarza é um cara que marca mais do que o Andrei, por exemplo, que se movimenta mais. Mas tecnicamente é uma queda muito vertiginosa. Mas muito vertiginosa. E aí você vai falar assim, pô, Pedrosa, mas o Galarza deu o cruzamento. Foi só mais um cruzamento do Vasco na área. E que foi muito mais paçocada do defensor, porque ele deu uma paçocada ali pro Eric Marcos. E aí o Eric Marcos estava atento e conseguiu fazer o gol. Eu vi falando de assistência. Aquilo não é assistência. Aquilo ali é mais um chuveirinho para a área que, infelizmente, é a única jogada que o Vasco consegue fazer. Eu não tô nem colocando isso como demérito do Galarza não, tá? Eu não acho realmente que o Galarza entrou muito mal. O meu ponto é outro. O Galarza, inclusive, obviamente jogou mais que o Andrei. O meu ponto é, se esse cara é tua primeira opção, temos um problema. Aliás, temos dois problemas. E aí, a verdade é que o gol só sai de fato e só acontece de fato quando ele coloca o Eric Marcos e o Orediano. Aí você vai me falar, pô, cara, por que o Orediano não joga no meio? Ficou muito claro por que ele não joga no meio. Ele não é um atleta que já teve outras experiências no meio campo. Ele conversou com o Barbieri. O Barbieri explicou isso na coletiva. E a posição dele é na vaga do Peck. Isso poderia ter acontecido antes dentro da partida. Essa é a minha única questão agora. Porque o Orediano e o Eric Marcos já deveriam estar em campo. Desde o intervalo, inclusive. Aí você poderia trazer o Eric Marcos no intervalo e logo depois, com 10, 15 minutos, você colocava o Orediano na ponta direita, porque o Peck não fez uma boa partida, ponto. O melhor jogador do Vasco na temporada não fez uma boa partida. E quando um Vasco pobre, porque o Vasco continuou pobre, só fazendo o chuveirinho, a única jogada do Vasco foi chuveirinho, cruzamento da intermediária, lançamento de lateral na área e chuveirinho, porque a dificuldade é imensa, imensa para você construir por dentro. O Vasco não consegue construir por dentro. Não consegue. Aí você faz o chuveirinho. O que aconteceu? Numa individualidade, na ponta direita, o Orediano pegou, driblou um, driblou dois, achou o Galarza livre e o Galarza conseguiu jogar essa bola na área. O zagueiro do Coritiba passocou
e o Eric Marcos conseguiu empatar a partida. Então por que, depois desse discurso todo, eu falo que o empate foi bom e a gente tem que separar bastante o desempenho desse empate? O desempenho foi ruim, o Vasco fez um péssimo primeiro tempo, o Vasco melhorou no segundo tempo, sim, mas muito atrelado à postura do adversário. Muito atrelado, tá? Com o que o Curitiba joga de bola hoje, se o Vasco tivesse um time minimamente mais efetivo e mais criativo, daria para ter ganhado no Couto Pereira. Mas a verdade é que vem mostrando, verdade também, tem muita gente, dava pra ganhar, dava pra ganhar, dava pra ganhar, dava pra ganhar. Mas o Vasco ainda não é o time que consegue ganhar, por exemplo, tendo que propor jogo contra um adversário ruim. Isso tá claro. Vou falar ruim, mas um adversário limitado. Isso tá claro. O Vasco foi eliminado pelo